O Mirassol nunca tinha sofrido, desde que chegou à Série A do Brasileiro, uma derrota tão contundente aqui. O placar mais elástico de uma derrota do Mirassol tinha sido um 3-1 para o Cruzeiro. Como é que você avalia e qual a importância para esse momento decisivo que o Flamengo começa a viver na temporada, que esse resultado tem para o trabalho nesse momento? Mais uma vez, parabéns, Jardim. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos e com certeza que acabássemos com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento, mas com certeza eu gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim, não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza que a equipa está a evoluir, principalmente devido a estar junta e devido ao treino que tem desenvolvido, porque vocês sabem que anteriormente a gente não conseguia ter a equipa junta, porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. Jardim aqui, boa noite. Queria que você falasse, Jardim, eu sei que normalmente o técnico não gosta de falar sobre arbitragem, mas hoje a gente viu um lance ali que não é questão de critério, é questão de regra. O Carrascal passa do jogador do Mirassol, era o último homem, ele segura o Carrascal, deveria ser expulso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você ainda não estava no Flamengo, mas esse mesmo árbitro, na final da Supercopa, teve a predisposição de analisar um VAR durante o intervalo e antes do jogo retornar no segundo tempo, expulsar o Jorge Carrascal num lance com o Breno Bidon, na época, jogador do Palmeiras. Você acha que, muitas das vezes, a arbitragem ela tem uma predisposição a não verificar ou olhar lances que seriam favoráveis para o Flamengo? Você acha que o Flamengo acaba sofrendo por essa pressão externa em cima da arbitragem? Obrigado. Em relação a essa pergunta, eu não vou individualizar, mas às vezes preocupa-me, porque eu tenho que dar uma mensagem aos meus jogadores e hoje em dia eu até nem sequer sei se eu sei bem as regras, não é? Porque há situações destas, como a de hoje, que o último homem anula o nosso último homem e que normalmente é um vermelho direto, não há contestação. Vi na última jornada situações de entradas, o Bruno não veio connosco porque foi uma entrada a meia perna e também não foi cartão vermelho. A seguir vejo outros lances dentro da área, pessoas a jogar handebol dentro da área e não é penalti. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. Eu acho que tem que haver uma clarificação do que é falta, qual é a regra, que é para a gente passar a mensagem. E fico muito preocupado com isso. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim, mas eu acho que a clarificação de saber o que é a regra. Aqui, Jardim, Gustavo Henrique. Aconteceram os 2 lances do primeiro tempo que me chamaram muita atenção. Você, com certeza, viu o lance, mas eu estava numa posição melhor do que a tua para ouvir os jogadores, o que eles falaram dentro de campo, e eu fiquei muito bem impressionado. Primeiro, um lance que o Flamengo arranca com a bola e o Carrascal ele tem a opção de tocar para o Pedro ou para o Plata. O Plata só, livre, cara a cara com o gol. O Pedro marcado, ele toca para o Pedro. O Pedro vira para ele. Tá de sacanagem? Por que você não tocou para o Plata? E depois, no lance do gol, o Plata recebe a bola, podia ter concluído e prefere tocar para o meio para o Carrascal fazer o gol. Essa solidariedade do Flamengo, esse jogo coletivo, pode fazer o Flamengo ainda mais forte na hora da decisão? Com certeza que é difícil, porventura, às vezes os jogadores decidirem da melhor forma, porque eles estão a ser pressionados e eles têm que decidir.
Acredito que o Carrascal, sendo um destro, é mais fácil empurrar a bola para o lado exterior, para o seu lado esquerdo, não é? No caso era o Pedro que estava lá, do que dar um corte para meter a bola na zona central. Mas o importante é que a gente tenha uma atitude coletiva, quer na construção, quer no jogo, e ter essa atitude de jogo. Sempre o tivemos, não é? E em termos defensivos, sermos solidários uns com os outros, porque quando os adversários têm a bola, a gente também tem que ser solidários a defender, a pressionar, a não deixar jogar. É importante esta solidariedade coletiva que a gente consiga manter, porque esta é uma forma que eu gosto, que as minhas equipas tenham, e acho que o Flamengo enquadra-se bem quando perde a bola, ser agressivo na procura da bola. Boa noite, Jardim. Léo José, do Coluna do Fla. Quando acabou a Copa do Mundo, depois daqueles empates contra São Paulo Internacional, você disse que o torcedor precisaria de paciência para os jogadores poderem retomar, né? A questão técnica, a parte tática também, e o físico. E agora acabaram os jogos antes do jogo mais importante do Flamengo no ano. A sua equipe hoje, ela está 100% preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente para enfrentar o Cruzeiro quarta-feira? Não, assim, o que eu referi, eu não disse para os torcedores terem paciência, eu simplesmente expliquei o facto do Flamengo não ter o grupo para trabalhar durante 2 meses. Eu, por acaso, eu vi um treinador agora da Liga Inglesa, penso que foi na taça da Liga Inglesa, que dizia que não teve tempo para treinar os seus jogadores, normal. E começaram só agora, a taça da Liga Inglesa foi há 4 dias atrás. Nós já começamos há 2 semanas atrás. Por isso é importante ter os jogadores para treinar, porque ao contrário que muita gente possa pensar, não é só trazer o jogador e ele tem que jogar, não é? Ele isto é um jogo coletivo, e um jogo coletivo é preciso que exista dinâmica entre todos os participantes. E isso é a ideia. Evoluímos, estamos a evoluir, queremos continuar a fazer mais e melhor. E temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as 2 equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, que com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Jardim, boa noite. Lars Dalfovo, da Flamengo TV. Você tem como uma das missões capitanear a recuperação de alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores depois do segundo semestre, caso do Carrascal, caso do Ayrton Lucas, e você tem conseguido, eles têm conseguido uma boa sequência. O Carrascal hoje foi muito bem, o Ayrton Lucas mais uma boa partida. Eu queria que você comentasse sobre isso num contexto tão importante da temporada. Com certeza que os meus jogadores têm total confiança, eu tenho total confiança neles, não é? Tento-os trabalhar de forma que eles consigam ter um rendimento positivo. Porventura alguns que eu não consigo colocar mais, porque às vezes o plantel, da forma que eu jogo, por exemplo, nós temos muitos volantes, não é? Às vezes é difícil colocar todos os volantes, mas os outros jogadores foram quase todos utilizados durante várias partidas, e a gente tem que dar confiança a esses jogadores, porque o Carrascal é um jogador importante para nós, o Ayrton é um jogador também importante para nós. Como hoje também é de referir, lançamos mais um jovem, uma cria do Flamengo, um jovem que já tinha estado connosco na interseção em Portugal e que tem trabalhado connosco, entrou hoje, teve a sua experiência, foi muito bom. E queremos seguir também esse caminho, apoiando alguns jovens que vão aparecendo e vão trabalhando connosco. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. Eu queria que tu falasse sobre a importância de uma vitória maiúscula como a de hoje para dar mais confiança e tranquilidade para o elenco conseguir garantir a vaga para as quartas de final da Libertadores. Como o jogo de hoje impacta na decisão da próxima quarta-feira? Obrigada. Mais do que da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encurtarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo e era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa.
Por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos que, com certeza, a torcida, a direção, a equipa técnica, os jogadores, toda a gente pretende. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Você havia perdido um jogador que você aproveitou bastante no período de intertemporada, naquele amistoso diante do Olímpia, em Brasília, que foi o Luiz Araújo. Vinha sendo utilizado por você e hoje que, inclusive, completava 30 dias de inatividade. Você, logo que teve o jogador à disposição, colocou o atleta como titular e ele voltou bem. Eu queria que você falasse a respeito dele, que é um jogador muito versátil, joga pelo lado direito, também sabe jogar pelo lado esquerdo, e quando necessário também no corredor central, até já realizou a função de 10. No Flamengo, quais os seus planos para o Luiz Araújo, agora sabendo que pode contar integralmente com o atleta? Com certeza que foi uma baixa importante, porque o Araújo tinha sido um dos jogadores que em Portugal, na interseção, tinha mostrado uma performance muito boa. Foi pena termos o perdido. Com certeza que é um jogador que eu gosto, é um jogador que quando eu cheguei cá estava com muitas dificuldades e voltou a criar o gosto pelo jogo, voltou outra vez a crescer. É um jogador que eu já conheço há muitos anos, ele foi para a França e ele ainda era miúdo. Ele teve até na nossa shortlist do Mónaco, quando ele foi para a França, e por isso eu acredito que é um jogador que vai nos ajudar durante a pré-temporada. É importante a gente não ter 11, é importante a gente ter um grupo com soluções que de um momento para o outro temos jogadores lesionados, temos jogadores abaixo de forma, temos jogadores que aos 60 minutos já não têm a capacidade de fazer o que a gente pretende e a gente tem que ter sempre jogadores disponíveis e o Araújo é um jogador desse, é um profissional a sério, um jogador do coletivo que dá o seu máximo em prol da equipa também. Obrigado, Jardim. Obrigado a você.